Estamos em mais um episódio da nossa série sobre supercarros que marcaram os anos 2000. O ano é 2002. E agora eu vou lhe pegar e nego do cabelo ri, latrumbinha, meduinha, focinho de tamanho. Acabou, p***! E, curiosamente, esse carro que vou falar nem era uma novidade em 2002. Ué? Na verdade, ele havia surgido no finalzinho dos anos 90. E, por algum motivo, eu acabei esquecendo de falar dessa história nos primeiros episódios. Maconha. Mas, de qualquer maneira, foi durante a década de 2000 que esse hiperesportivo conquistou fama mundial, recebeu novas versões e se transformou em uma verdadeira lenda entre os colecionadores. Pagani Zonda. Um hipercarro criado por uma fabricante que até poucos anos antes de seu lançamento, simplesmente a empresa não existia no mapa das grandes marcas. Enquanto Ferrari, Lamborghini e Porsche disputavam quem construiu o supercarro mais rápido do planeta, e isso lá no finalzinho da década de 90, uma pequena empresa decidiu entrar nessa briga, sem tradição, sem produção em massa e sem respaldo de um grande grupo automobilístico. No vídeo de hoje vamos descobrir como nasceu a marca Pagani, conhecer a trajetória do seu fundador, entender como surgiu o Zonda, explorando as suas versões, analisando seus detalhes mecânicos e algumas curiosidades. E no final vamos descobrir se esse carro também tinha defeitos. Será? Capazes de irritar os poucos milionários que tiveram o privilégio de colocar um exemplar desses em suas garagens. Vocês são muito bem-vindos ao canal Saber Inovador. Por favor, não se esqueçam de deixarem aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e confirmem as suas inscrições. Sem mais delongas, que desça a vinheta. Muito antes de existir a Pagani Automobile, existia um garoto argentino chamado Horácio Pagani, que tinha que ser argentino. Me parece maleducado. E hoje sou um boludo. Caracas. Nascido na cidade de Cacilda, ele passava boa parte do seu tempo desenhando carros e desmontando objetos, para entender como funcionavam. Deveria apanhar bastante esse fedelho, hein? Ficar desmontando as coisas dentro de casa. Hein? Seu maior ídolo era Juan Manuel Fangio, o lendário pentacampeão de Fórmula 1, que despertou nele o sonho de um dia construir o melhor automóvel do mundo. Ainda jovem, Horácio começou a fabricar pequenos projetos utilizando fibra de vidro. Em seus estudos, ele se formou em engenharia. Enquanto muitos enxergavam aquilo como um hobby, ele tratava cada criação como um laboratório de engenharia. Seu objetivo era claro: aprender tudo o que pudesse antes de tentar a sorte no país onde nasciam as máquinas mais desejadas do planeta: Brasil. Brincadeirinha, né? Mas foi a história, homem. É claro que só pode ser a Itália, né? Acertou, miserável. No Brasil é só... Você um medíocre, um macaquinho, um chimpanzé. Em 1983, deixou a Argentina e se mudou para a Itália. A adaptação não foi fácil. Sem fama e sem recursos, precisou conquistar seu espaço aos poucos, até conseguir uma oportunidade na Lamborghini. Foi ali que participou do desenvolvimento de modelos importantes, como o Lamborghini Countach, e passou a defender uma tecnologia que na época parecia cara demais para os automóveis de rua: fibra de carbono. Foi justamente essa ideia que provocou um dos episódios mais conhecidos da sua história. Horácio queria que os caras da Lamborghini investissem em uma máquina chamada autoclave, para processar e fabricar componentes de fibra de carbono, com mais qualidade. Só que não era uma máquina tão pequena e o valor também não era tão acessível, né? A resposta dos caras grandes lá da Lamborghini entrou para a história. Abre aspas. Se a Ferrari não utilizava esse treco, a Lamborghini também não precisaria utilizar. Em outras palavras, era como dizer para o inventor parar de sonhar e dar uma segurada com suas ideias, né? Só que Horácio não era do tipo que aceitava um não como resposta. Nonostante non sono nato in un posto dove c'era una tradizione né dell'arte né tecnica, cioè sono nato O que foi que ele disse? in mezzo alla pampa dove la cultura era... Leia a cópia, por favor. A cópia está boa, é só ler. Convencido de que aquele material representava o futuro dos supercarros, financiou sua própria máquina e fundou a Modena Design, empresa especializada na fabricação de componentes de fibra de carbono. Nessa fase aí, Horácio só não fabricou foguetes, mas de tudo ele fazia um pouco. Eu sou novo ainda para aprender. E resumidamente, em 1992 nascia oficialmente a Pagani Automobile, instalada em San Cesare sul Panaro, na região de Modena, o coração da indústria dos supercarros italianos.
A fábrica era pequena, a equipe era reduzida e o orçamento era quase uma dívida. Ainda assim, Horácio Pagani tinha uma vantagem que dinheiro nenhum comprava: a liberdade em construir exatamente o carro que imaginava. Desde o início, ele sabia que precisava de um motor confiável e potente. Em vez de desenvolver um propulsor próprio, procurou a Mercedes-AMG, que aceitou fornecer seu lendário V12 aspirado. A parceria deu ao projeto a credibilidade necessária, enquanto Horácio concentrava todos os seus esforços naquilo que fazia melhor: criar um chassi extremamente leve e um acabamento sem comparação no mercado. Outro personagem fundamental nessa história foi Juan Manuel Fangio, o ex-piloto de Fórmula 1. Ele acreditava no talento do conterrâneo e o ajudou a aproximá-lo da Mercedes-Benz. Em homenagem ao seu maior ídolo, Horácio pretendia batizar o seu primeiro carro de Fangio F1. Porém, após a morte do pentacampeão em 95, decidiu abandonar essa ideia, em respeito à família, né? Foi aí que acabou escolhendo o nome Zonda, nome dado a um vento quente e seco que sopra na região da Cordilheira dos Andes, na Argentina. O batismo refletia perfeitamente a personalidade do carro. Quando o modelo foi apresentado no Salão de Genebra, em 99, o público ficou sem reação. Eu tô passada. Muitos acreditavam que aquela carroceria futurista escondia apenas um carro conceito, mas a surpresa veio quando descobriram que ele já estava pronto para a produção. O projeto já estava homologado. Toma! E o sucesso rapidamente ultrapassou os salões do automóvel. Durante os anos 2000, o Zonda tornou-se presença constante em revistas especializadas, programas de televisão e videogames, como Need for Speed, Gran Turismo e outros jogos mais modernos, como Forza e o The Crew. O perfil dos compradores também era bastante exclusivo: bilionários, empresários, colecionadores, pilotos e celebridades que buscavam um automóvel praticamente feito sob medida. Em um mercado dominado pela produção em série, a Pagani oferecia algo raro: a sensação de possuir uma obra de arte única, construída quase que artesanalmente. Uma curiosidade interessante é que, mesmo após o lançamento do Pagani Huayra, muitos clientes continuaram encomendando novos Zondas personalizados. O carro realmente tinha identidade. Era autêntico. Agora vamos aos números dessa obra de arte. Ao longo de sua produção, o Pagani Zonda recebeu diversas versões que evoluíram constantemente. Foram diversas versões, inclusive versões Roadster. Embora todas as versões compartilhassem a mesma essência, cada uma introduzia melhorias em desempenho, aerodinâmica e tecnologia, mantendo o modelo competitivo por mais de uma década. O peso dessas máquinas era inferior a 1.400 kg, isso já considerando o tanque de 75 litros cheio e fluidos. A base de todas as versões era um monocoque construído em fibra de carbono, algo extremamente avançado para os carros de ruas no final dos anos 90. Com o passar dos anos, a Pagani desenvolveu materiais ainda mais sofisticados, como o Carbon Titânio, que misturava fibra de carbono com fios de titânio. O resultado de tudo isso aí era um chassi extremamente rígido, o negócio era quase de vibrânio, feito fora de Wakanda. Leve e resistente, oferecendo níveis de segurança e precisão que poucos concorrentes conseguiam alcançar. Acho que o Pantera Negra ficaria com inveja desse projeto. E quem perguntou? O sistema de suspensão utilizava braços duplos triangulares independentes nas 4 rodas, combinados com amortecedores ajustáveis e barras estabilizadoras. O conjunto era totalmente voltado para desempenho, mas sem abrir mão da dirigibilidade em estradas comuns. E debaixo da enorme tampa traseira sempre esteve um dos maiores destaques do projeto: os motores V12 aspirados, desenvolvido pela Mercedes-AMG. O primeiro Zonda C12 utilizava um V12 de 6 litros, capaz de entregar aproximadamente 394 cavalos de potência e 571 Nm de torque. Em 2002 chegou o Zonda S, equipado com um V12 AMG de 7,3 litros. A potência saltou para cerca de 555 cavalos, enquanto o torque ultrapassava os 750 Nm. Com esse conjunto, o hipercarro acelerava de 0 a 100 em aproximadamente 3,7 segundos e alcançava velocidades superiores a 335 km por hora. Era um desempenho monstro e acompanhado de um ronco que muitos consideravam um dos mais bonitos da história do automobilismo. Daí depois vieram as versões F e F Roadster, elevaram ainda mais o nível. O mesmo motor 7.3 V12 aspirado passou a desenvolver 605 cavalos e cerca de 760 Nm de torque. O câmbio manual de 6 marchas permaneceu como um favorito entre os puristas. E no topo das versões ainda dos anos 2000, surgiram os modelos Sync de 678 cavalos, sempre acompanhada da versão Roadster.
e o Zonda R, desenvolvido para uso exclusivo em pistas. Ele recebeu um motor AMG V12 aspirado de 6 litros, derivado de protótipo de competição da Mercedes, com cerca de 750 cavalos, peso inferior a 1.100 kg e enorme carga aerodinâmica. Era capaz de registrar tempos em voltas compatíveis com carros da categoria GT. Já o seu visual, desde a sua estreia no Salão de Genebra em 99, o Pagani Zonda deixou claro que não pretendia seguir tendências. Seu desempenho desenvolvido para unir eficiência aerodinâmica e beleza, misturando referências de carros de competição, de caças militares e até da indústria aeroespacial. As linhas arredondadas da dianteira contrastavam com a traseira musculosa, criando uma identidade própria atemporal. Ao longo dos anos, o modelo recebeu pequenas evoluções visuais em vez de mudanças radicais, apesar do carro já ser agressivo por natureza. As entradas de ar ficaram maiores, os para-choques ganharam novos recortes, os difusores traseiros cresceram e os aerofólios passaram a variar conforme a versão. No Zonda F surgiram refinamentos aerodinâmicos importantes, enquanto o Sync adotou enormes asas traseiras, aletas e apêndices inspirados diretamente em Fórmula 1. Outro detalhe impossível de ignorar eram as rodas de alumínio forjado, normalmente de 18 a 20 polegadas, dependendo da versão. E atrás delas ficavam os enormes discos de freio ventilados, que mais tarde passou a ser em material carbono cerâmico. Se o exterior do Pagani impressionava, o interior mostrava que a Pagani era frequentemente comparada a fabricantes de relógio de luxo. O painel combinava fibra de carbono aparente, couro costurado à mão, alumínio maciço usinado e detalhes polidos individualmente. E claro, havia o famoso escapamento com 4 saídas centrais agrupadas, em formato quase circular, e era por ali que saía o famoso berro do Pagani. Cada botão, cada comando e cada mostrador recebia um acabamento artesanal, transmitindo a sensação de que nenhum componente havia sido produzido em massa. Os bancos esportivos revestidos em couro fino ofereciam excelente apoio lateral. É realmente algo muito exclusivo. E uma curiosidade para fechar é que Horácio Pagani sempre dizia que um carro deveria ser bonito mesmo com a carroceria removida. Por isso que inúmeros componentes mecânicos recebiam um acabamento digno de exposição. Bom, e agora expondo de outra forma, vamos aos defeitos clássicos. Sim, até um carro que custa milhões de dólares, euros ou libras consegue tirar a paciência de seus proprietários. Falando sério? Afinal, exclusividade é maravilhosa, até chegar a hora da manutenção. E no caso do Zonda, qualquer visita à oficina especializada tinha grandes chances de gastar uma pequena fortuna. O problema é que em alguns casos é necessário voltar o carro para a fábrica na Itália para resolver o BO. Nem existe a opção de enviar para a concessionária da cidade, porque não é qualquer mecânico que sabe mexer em foguete. Outro aspecto frequentemente citado pelos proprietários é o calor gerado pelo enorme V12 instalado logo atrás da cabine. Em dias mais quentes ou no trânsito parado, virava uma sauna, mesmo com o sistema de ar-condicionado funcionando. Bom, acho que já acabou, né? Chega de defeitos. È stato un lavoro veramente impegnativo. O Pagani Zonda provou que uma pequena fabricante poderia desafiar os maiores nomes da indústria de carro superesportivo sem abrir mão da personalidade. Em vez de apostar apenas em potência, Horácio Pagani criou um automóvel que combinava engenharia de ponta, design atemporal e acabamento artesanal em um nível raramente visto. O resultado foi um hipercarro que permaneceu desejado durante toda a década de 2000 e continuou evoluindo mesmo depois da chegada de seu sucessor. Estima-se que já tenha sido fabricado pouco mais de 135 Zondas nos anos 2000. Mais do que um hipercarro, o Zonda se transformou em um símbolo de paixão pela engenharia. Sua história mostra que a inovação nem sempre depende do tamanho de uma empresa, mas da coragem de alguém disposto a desafiar o convencional. E talvez seja exatamente por isso que mais de 20 anos depois de sua estreia, o ronco de um Pagani Zonda ainda faz qualquer apaixonado por automóvel parar para olhar uma última vez. E esses são meus desenhos do Pagani Zonda. Obrigado por acompanhar até o momento. Não se esqueçam de deixarem aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e confiram as suas inscrições. Eu estou indo nessa, fiquem com Deus e até breve. Valeu!